Na nossa aula de hoje, vamos abordar, ainda dentro do processo de execução, lá no título 2, capítulo 3, as execuções das obrigações de fazer ou de não fazer. A CC1 ela trata das disposições comuns, lá no artigo 814, e abrimos aí um capítulo para generalidades, pois embora aqui não seja o local para se tratar do direito material, que é do direito civil, vamos procurar de forma sintetizada nos focarmos dentro da questão processual, muito embora não tenha como se deixar de referenciar em algum momento ao próprio direito material, né? Então, como generalidades, poderíamos dizer que no presente capítulo nós vamos tratar do processo de execução daquelas obrigações que lá no direito material são rotuladas como sendo obrigações positivas ou obrigações negativas, né? Ambas são fundamentadas em título executivo extrajudicial, entenda-se por contratos, e através do qual o despacho inicial do juiz objetiva justamente a fixação de multa por período de atraso no cumprimento das obrigações, assim como a data a partir da qual a mesma será devida. Então é uma forma diferenciada de se realizar a execução, mas que ao final vocês vão observar que cada uma das figurinhas acabam se tornando numa obrigação de execução por quantia certa, porque na maioria dos casos existe a transformação dessa obrigação em pecúnia, em face da dificuldade na exigibilidade de que a obrigação realmente possa a ser cumprida dentro de um novo prazo, um novo período, ainda mais exíguo, porque na execução eu já tenho descumprimento da obrigação, então o que nos cabe dizer e fazer é realmente fixar essa nova situação. Na seção 2, então, nós vamos tratar da obrigação de fazer, que é rotulada como obrigação positiva, cujo sistema legal encontra-se disciplinado nos artigos 815 a 821 do nosso ordenamento processual vigente. Como conceito, poderíamos dizer que trata-se de um compromisso firmado entre duas ou mais pessoas, em que uma delas se obriga perante a outra de realizar determinada obrigação dentro de um período igualmente consensualmente ajustado, mediante o pagamento de determinada importância. As obrigações de fazer são chamadas no nosso direito material de obrigações positivas, e a execução relacionada a esse tipo de obrigação, conceitualmente, se tivéssemos que aqui estabelecer uma definição de ordem prática, diríamos que é um meio processual ou remédio jurídico adequado que o credor tem para exigir que o devedor cumpra a sua obrigação na forma contratualmente pactuada. O objeto da execução
de obrigação de fazer, deverá ser sempre um título executivo extrajudicial, ou seja, aquele título contendo obrigação certa, líquida, exigível. Há que se ressaltar que esse título é sempre um contrato, cujo aperfeiçoamento jurídico ocorre ou decorre do consenso das partes. Como já se falou reiteradas vezes, uma delas assume a obrigação para com a outra de cumprir determinado ajuste realizado no pacto. Cabe ainda ressaltar aqui que algumas vezes essa obrigação ela surge de forma secundária, ou seja, a obrigação de fazer não é a essência do contrato, mas algo que se revela após o cumprimento de uma obrigação determinada. Vamos aqui tentar exemplificar melhor essa questão. Vamos por exemplo, adquiriu junto ao vendedor B um apartamento e esse pagamento seria feito em parcelas. Muito bem. Pelo contrato, o vendedor assumiu a obrigação de, no final do pacto, transmitir o domínio do bem cuja posse no momento da assinatura do contrato já foi passado ao comprador. Ocorre que, efetuado o pagamento de toda a dívida, por razões diversas, o vendedor acaba não comparecendo a cartório para transferência ou assinatura da escritura pública, transferindo o domínio daquele bem para o seu comprador. Essa é uma questão típica que a obrigação clara é não apenas a entrega do bem, não entrega a posse do bem que já foi sacramentada por ocasião da assinatura do pacto. Fica claro que a obrigação secundária é justamente a obrigação de fazer, que é após o pagamento, o comparecimento do vendedor ao cartório para a transferência do domínio. Esse é um tipo de situação que ocorre muito e às vezes motivada por divórcio ou separação de casal cujo quadro não está muito bem acordado, dívidas assumidas pelo vendedor ao longo do lapso temporal em que o contrato, cujos pagamentos estão sendo realizados e que venham a impedir esse tipo de obrigação. Então é realmente problemático, mas que gera a execução por obrigação de fazer. Então veja, a obrigação principal não é essa, é uma obrigação secundária. Como obrigação principal temos aquela, eu me obrigo a construir um muro, eu me obrigo a construir um software específico ou a desenvolver
algum trabalho específico, algum programa específico, esse tipo de situação é aquele quadro em que a obrigação ela já é direta, já está implícita em contrato.